Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Estante Podcast. No episódio de hoje, vamos bater um papo com o vereador de Belo Horizonte, Sérgio Fernando. Sérgio, bem-vindo ao nosso bate-papo, à nossa conversa. Obrigado, Lúcio. Uma alegria poder estar aqui e participar um pouquinho. Trocar ideias, bater um bom papo e pensar juntos. Trocar ideias e bater papo é o que não falta pra gente. Aliás, você está me devendo... Vou começar cobrando. Você está me devendo uma cerveja para a gente conversar. Aí vai começar a ter problema, porque aí nós vamos ter que debater primeiro de quem que é a dívida. Porque ela é longa. Que ela existe, mas já tem tanto tempo, né? Quem sabe a gente resolve aqui hoje. Pois é. Sérgio, antes de mais nada, de advogado para político, como é que se deu essa transição? Não que você não tenha deixado de exercer sua profissão, mas como é que você se tornou político? Lúcio, é interessante porque eu sempre digo que as pessoas falam, você é vereador? Eu falo, não sou vereador, eu estou vereador, eu sou advogado. Realmente eu me formei, né, em Direito em 1996 na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e fui para a advocacia, fui advogar. E advogo até hoje. Na minha juventude, no meu período estudantil, na faculdade, eu sempre fui uma pessoa bem politizada, sempre gostei de ler sobre política, a política sempre me interessou, sempre foi um assunto que me despertou interesse. Eu nunca tinha pensado em me candidatar, nunca tinha imaginado isso. Como eu te disse, formei, fui trabalhar, fui cuidar do escritório, cuidar da casa, cuidar da família e a vida foi correndo. Quando foi em 2006... é que eu tive a oportunidade de trabalhar mais próximo da política. E vivi com mais intensidade, né, uma campanha eleitoral. Eu não conheci, eu sequer tinha sido filiado a algum partido. Embora tenha, no meu período estudantil, participado dos movimentos estudantis, DA, DCE, estava sempre envolvido ali, né, naquelas discussões, né, daquele ambiente acadêmico, né, universitário. Mas aí, passado esse momento dessa experiência de trabalhar numa campanha, né, de ajudar... Qual campanha e como é que você chegou a trabalhar nessa campanha? Bom, eu fui convidado a trabalhar na campanha do deputado federal, que era deputado estadual e foi candidato a deputado federal, o Miguel Martini, e juntamente com o hoje deputado federal, Eros Biondini, né? Nós fomos, eu e a Eli, minha esposa, fomos convidados a participar da campanha, a ajudá-los, né, no projeto. Naquele momento, em 2006, o Martini, que já vinha de 3 mandatos como deputado estadual, estava pleiteando uma vaga no Congresso Nacional, né? Ele era candidato a deputado federal. E, para ocupar o espaço que ele ocupava na Câmara, ele estava lançando o Eros Biondini, que era o seu candidato a deputado estadual. E nós entramos na campanha de cabeça, nós já convivíamos no mesmo meio, né? Aquele meio ligado à igreja, em especial a Renovação Carismática Católica. Nós já convivíamos ali, eu já vinha de um histórico, né, de cofundador da Toca de Assis, então já era um meio onde eu conhecia os dois. Só explica, para quem não conhece, a Toca de Assis. A Toca de Assis é uma fraternidade franciscana, de carisma franciscano, que tem como carismas a adoração ao Santíssimo Sacramento, ou seja, né, a prática religiosa, e também como carisma o cuidado com pessoas em situação de rua. Né? Então eu comecei esse trabalho lá em 96, 97, né? E aí fui cofundador da Toca aqui, porque a Toca foi fundada por um padre em São Paulo, em Campinas mais precisamente, e a gente acabou trazendo o trabalho desse padre para cá, e depois futuramente nós tivemos aqui algumas casas e tal. Bom, e era uma prática, era uma atividade ligada a uma fraternidade franciscana, mas que tinha um viés, né, uma visão social muito intensa. Ao mesmo tempo, eu circulava muito naqueles meios, né, das comunidades renovadas e tal. E aí veio o convite de ambos a ajudá-los, né, nessa empreitada, nessa caminhada. Eu sempre gostei de política, mas nunca tinha atuado em política partidária. E aí resolvi ajudar, entramos na campanha de cabeça, ajudamos. Passada a eleição, nós tivemos um resultado, né, exitoso, porque tanto o Martini foi eleito deputado federal, depois, né, de ter
ter tido uma carreira como deputado estadual, quanto o Eras foi eleito de primeira deputado estadual. Sim. E aí, passado aquele momento, eu comecei a pensar, e se eu me testar? Né? Acho que eu gostei da brincadeira, e se eu tentar? E se eu me experimentar e tal? E aquilo foi amadurecendo, até que eu me lancei candidato em 2008, sem nunca ter sido candidato a nada. Mas qual que foi esse ponto que te despertou, efetivamente? Eu vou me lançar candidato. Eu acho que foi o aquecimento, a vivência que eu tive de uma campanha eleitoral muito intensa, né? Viver intensamente uma campanha eleitoral, viver aquela experiência da política partidária, efetiva. Aquilo despertou, porque a política já estava em mim, né? Até pela minha história. Uma visão social também já estava em mim, até pela minha história. E aí eu pensei, olha, uma forma de eu poder fazer mais, né? Alcançar mais pessoas e tentar ajudar mais, né? A sociedade no todo, pleiteando um cargo eletivo. E aí eu fui para a minha primeira campanha em 2008 e fui eleito em 2008, embora não conhecesse nada da política interna de Câmara Municipal, fui eleito com um menor número de votos dos 41 vereadores. Só para você ter uma ideia, eu tinha ido à Câmara uma vez antes da eleição, numa homenagem que eu fui convidado para assistir apenas. Eu fui a essa homenagem. Então, não era um ambiente onde eu circulava. Às vezes as pessoas comentam, fulano foi candidato, faz cálculo de coeficiente eleitoral, analisa uma questão. Eu não tinha essa visão, eu era totalmente cru. Ou seja, obviamente, se você se lança candidato, você tem expectativa, por menor que seja, de ser eleito. Todo candidato acha que vai ser eleito, isso é fato. Exato. Mas certamente também foi uma surpresa para você. Estou eleito, e agora? Foi, porque inclusive eu vivi uma situação muito curiosa, porque algumas pessoas próximas a mim, que já tinham um pouco mais de conhecimento, né, da questão política partidária, da dificuldade das eleições, em especial de uma eleição para vereador, que ela é muito disputada, cada esquina brota 1, 2, 3, 10 candidatos. As pessoas não têm essa noção, qual é a eleição mais difícil que tem é de vereador. Exatamente. E aí muita gente chegou meio que me preparando para a derrota, sabe? Muita gente chegava para mim e falava assim, bom, legal, essa câmera, não preocupa não, é assim mesmo, se não der dessa vez, você, né, se cacifa aí para a próxima, você cresce, você vai criando, que é o normal, né? Sim. A pessoa se lança candidato uma vez, tem uma votação menor, daí a pouco se lança na eleição seguinte, pode crescer um pouquinho, e são muitas as histórias que a gente tem assim. E eu cismei que eu ia ser eleito da primeira. Falei, não, vou ser eleito da primeira e tal, confiantíssimo, né? E aí essa confiança era genuína? Essa confiança era genuína e, lógico, ela vinha carregada de uma crença, né? Eu pensava comigo, se for da vontade de Deus que eu seja, eu vou ser. Se eu não for, é porque não é da vontade dele. E aí, ótimo, foi uma boa experiência e vamos tocar a vida. Okay. Então, eu tinha essa confiança, né? Uma fé, vamos dizer assim. E acho que propósito, né? Você entrou para a política com propósito. Exatamente. E aí era curioso, porque eu me lembrei agora, você sabe que todos os partidos, eles fazem levantamentos numéricos, né, dos seus candidatos e tal. Então, quando você chega no dia da eleição, os partidos mandam um release, né, distribuem um release para a imprensa, falando da expectativa, olha, nós temos uma chapa que a gente acredita que tem chance de fazer 2 vereadores, olha, dentre os nossos candidatos nós temos fulano que às vezes já é vereador, ou ciclano que vem com um trabalho muito forte, com muito engajamento, ou seja, eles têm lá um palpite dos prováveis eleitos, né, a ocupar, né, as N cadeiras que cada partido almeja alcançar, né? E o partido internamente sabe, ele vê o potencial da sua chapa, ele sabe qual que vai ser o desempenho. E aí, no caso em 2008, o partido fez lá um release e divulgou à imprensa. E aí qual que era a leitura do partido? O partido faz uma cadeira e tem chance de fazer uma segunda. Essa cadeira será ocupada pelo então vereador. Fred Costa era o vereador da época do partido. Então ele vai ocupar essa cadeira. Se eleger um segundo, tem 3 pessoas que disputam esse cargo, né, essa vaga. Sim. E listaram 3 candidatos e eu não estava nessa listinha.
Natural, porque você... Naturalmente, eu era novo na política, ninguém me conhecia e, né, e nunca tinha se testado, né? Exato. E o partido trabalha com pessoas já testadas também, nas urnas. Aí, perfeito, foi para o dia da eleição, coincidentemente, né, ou por providência, o dia do meu aniversário, 5 de outubro, em 2008. E aí eu fui, né, durante o dia, a gente tinha um comitê, fui para o comitê, fiquei lá e tal... E, né, acompanhando mais ou menos o movimento. E quando, nesse dia eu tinha 3 filhas pequenas, deixei as minhas filhas na casa da minha mãe e fomos, né, para passar o dia da eleição, eu e a minha esposa, eu e a Ellen. Passamos o dia lá no comitê e ao final da tarde nós não tínhamos participado da missa ainda. E aí nós entramos no carro, vamos para a missa. E aí eu tinha uma missa num horário bom, que era 18 horas, lá na Paróquia dos Sagrados Corações, ali no Padre Eustáquio, e já era relativamente próximo da casa da minha mãe. Eu falei, não, a gente vai, participa da missa, já vai lá, pega as meninas e vai. Na verdade, nós fomos na casa da minha mãe antes e pegamos as meninas e fomos para a missa. E aí, na ida, fecharam as urnas, 5 horas, encerrada a votação, e aí começam os comentários. E eu liguei o rádio, e um comentarista falando, fazendo a leitura. E ele fazia a leitura com base naquilo que ele tinha de informação. E aí ele começou a fazer leitura partido por partido. O partido tal tem tantos vereadores, tem chance de eleger tantos, e os cotados para essas vagas são fulano, ciclano, beltrano, tal. E aí quando chegou na leitura do meu partido, ele falou exatamente o que estava no release. Ele falou, olha, esse partido ele faz uma cadeira, tem chance de fazer uma segunda. Essa cadeira, muito provavelmente será ocupada pelo vereador Fred Sim. Costa. Veio um outro, ainda brincou, falou, falou, olha, eles falam que ele fez para ele um sapato do tamanho do pé dele. Eu lembro dessa expressão. Aí, a chapa montada para ele. Para elegê-lo. Aí, mas o comentarista continuou, falou, mas tem chance de fazer um segundo. Se fizer um segundo, 3 pessoas disputam essa vaga. Fulano, ciclano e beltrano. E não falou meu nome. E me deu um baixo astral na hora, sabe? Aquele banho de água fria, tipo assim, puxa vida, já tô aqui e eu confesso que me deu uma desanimada, o farol baixou. Quando isso aconteceu, eu tomei uma bronca. A Ellie, ela me deu uma bronca. Falei, quê? Você vai acreditar nessa rádio agora? Depois de tudo que a gente fez? Depois do tanto que a gente andou, que a gente pediu, que a gente conversou, que a gente ligou? Não, você levanta essa cabeça, vamos pra missa. Quem é esse cara pra falar? Quem dirige a nossa vida é Deus. Não, vamos pra missa, vamos rezar e seja o que Deus quiser. E me deu uma bronca e beleza, fui pra missa. Ou seja, se não foi eleito, ela aproveitou para te dar uma bronca. Aproveitou a oportunidade. Aí participamos da missa, acabada da missa, eu vou para casa. Era meu aniversário. E ela tinha combinado com algumas pessoas de irem lá para casa para me fazer uma surpresa, né? Quando eu chego em casa, estava a minha casa com alguns amigos lá. Amigos, parentes e tal, pessoas, né, que estavam, né, comigo, né, nessa campanha. E aí eu entrei, eu estava na agonia, eu estava doido, eu pensava assim, gente, tinha que acabar esse trem logo, tô doido a virar o dia, acordar amanhã, sendo ou não sendo, que a vida, né, continua. E tal, e aquela agonia, e o povo querendo conversar, eu não queria falar com ninguém e tal. E aí, para melhorar, o sistema do TRE travou naquele ano. E ficou muito tempo travado. Eles apuraram, tipo assim, 5% das urnas, divulgaram aquela parcial e travou. E ficou mais, sei lá, deve ter ficado umas 2 horas travado, no mínimo. Sim. E nessa parcial, né, até muito pouco das urnas apuradas, eu estava em terceiro. Fred em primeiro e eu com um pouquinho de voto lá em terceiro. E aí eu tô lá, e aquela agonia, o tempo e toda hora ia lá. Deu uma esperança. E atualizava o computador e a coisa não mexia, e aquela agonia, e o povo tomando cerveja, querendo bater papo, e comer salgadinho e tal. Além da expectativa, né, de ser eleito ou não, acho que também tem um pouco de medo da frustração. Exatamente. Exatamente. Muito pouco voto, essa questão toda, né? Exatamente. E aí, cara, de repente, toca o telefone. Eu atendo, era um rapaz que trabalhava no partido, que estava no TRE. E no TRE, eles ouviam notícias, embora não entrasse no sistema, sim, vinham parciais, não sei se extraoficiais e tal. De repente, ele me liga e fala assim, olha, eu acho que vai dar.
Nossa senhora, eu falei, ô abençoado, pelo amor de Deus, você liga para falar que deu, que não deu. Eu acho que vai dar. Nessa altura do campeonato, você não ajudou nada. Aí, beleza, passou um tempo. De repente, o sistema destravou. E quando o sistema destravou, já estava praticamente perto dos 100%. Então, foi o sistema destravar, e aí aquela confusão, eu não consegui nem ver o sistema, já veio, porque nisso a gente ligou o rádio e deixou o rádio ligado no talo, na sala, para ouvir. E aí, de repente, eu só lembro do Eduardo Costa falando assim, e acabou de sair a lista dos 41 novos vereadores de Belo Horizonte. Primeiro, fulano de tal. Aí vinha outro e falava assim, fulano de tal é uma liderança no bairro tal, faz isso, então já é vereador. Então fazia um mini currículo. Aumentando a expectativa. E aí, rapaz, a leitura daqueles 41 nomes demorou na minha cabeça pelo menos umas 10 horas, porque ele ia falando nome e ele não chegava. E eu doido pra ele falar o meu nome, eu falava, rapaz, e o meu nome foi o 41º. E na hora... Ou seja, o último. O último. E na hora que ele falou o meu nome, a casa explodiu. Eu não consegui escutar o que ele falou, porque foi uma vibração, assim, sabe? Foi uma euforia, assim, nossa, foi uma emoção, assim, sem tamanho. E todo mundo pulando, vibrando, aquela coisa e tal. E, logicamente, eu não o ouvi. Beleza, aí passou o momento, né? Ganhamos, aí vamos comemorar, aí comemoramos a noite toda e tal, beleza. No dia seguinte, toco o telefone de manhã, era uma produtora da rádio. Nós estamos falando de Rádio Itatiaia. Rádio Itatiaia, era uma produtora do programa da Rádio Itatiaia, o programa do próprio Eduardo Costa. E aí ela me ligou e perguntando se eu poderia entrar ao vivo no programa dele às 1h para uma rápida entrevista. Falei, perfeitamente e tal. Aí, quando deu 1h, entrei no ar e tal. E aí, a primeira pergunta que ele me fez, ele falou, vereador, primeiramente te parabenizar e tal pela sua eleição, mas aqui, não sei se você sabe, a gente recebe informações dos partidos. E eu recebi uma informação do seu partido. Mas o seu nome não estava lá cotado. Então, ontem eu passei uma vergonha porque eu falei o seu nome, eu não tinha informação. E aí eu falei pro público em geral... Isso já na conversa ao vivo com ele? Na conversa ao vivo com ele. Ele falou assim, eu falei pro público em geral que eu não tinha informações sobre você, que eu ia buscar informação e tentaria trazer você hoje no programa para te apresentar. Então, por favor, se apresenta. Quem é o Sérgio Fernando? Aí eu falei um pouquinho da minha trajetória, né, a profissão como advogado, minha caminhada, né, a nível de igreja mesmo, né, de religiosidade e tal. Foi ali que eu me apresentei. Então, foi assim nasceu, né, o Sérgio Fernando. Vereador. Mas interessante também nessa história que foi o inusitado para todos, né? E acabou despertando curiosidade em torno do seu nome, né? Exatamente. Eu era um estranho no ninho. Eu cheguei... Ninguém sabia quem era o Sérgio Fernando. Sem dúvida, fui a grande surpresa das eleições em 2008. Sérgio, nessa época, eu não morava em Belo Horizonte na época, mas eu me lembro, né, por nossa amizade, né, sua esposa Ellen, né, estudou comigo, então conhecemos há muito tempo. Mas a sua campanha, não existia rede social na época, mas vocês usaram muito, né, eu lembro de ter recebido e-mails, né, desse movimento mais eletrônico, digamos assim. Né? Foi, de certa maneira, uma inovação. Foi, a gente investiu muito. Eu precisava divulgar a minha candidatura, né? Tem um fato curioso também, porque eu me apresento como Sérgio Fernando, né? E às vezes a pessoa, por que não Sérgio? Ou por que não Fernando? Porque são 2 nomes próprios, né? E 2 nomes comuns. E eu falo o seguinte, não, eu tenho que me apresentar como Sérgio Fernando, porque tem gente que não me conhece por Fernando, só me conhece por Sérgio. Na escola, no trabalho, é Sérgio. Sim. Em compensação, na família, entre os amigos, nos meios onde eu circulo, na igreja, é Fernando. Então, eu tinha essa questão. Então, quando a gente pensou a campanha, a gente falou, nós temos que comunicar que o Sérgio Fernando sou eu, que eu sou o Sérgio. Sim. E foi curioso que tinha gente que falou, eu não sabia nem que seu nome era Sérgio. Então, a gente pensou em estratégias de comunicação mesmo. E aí, na época, não tinha, né, essa questão das redes sociais tão pujantes assim. Tanto. Então, a gente usou de ir aos lugares, de panfletar, e o e-mail realmente foi uma estratégia muito interessante que a gente buscou. Quem ouve hoje falando disso, não imagina a dimensão que isso tinha na época. Exatamente. Era a forma que você tinha de chegar longe, né? E talvez tenha sido a primeira campanha que usou mais começou a usar mais esses recursos. Sim, né? Sim. A gente usou bem, conseguimos divulgar bastante. E prova disso é que eu consegui, da primeira vez, ter uma votação muito boa. Sérgio, e chega na Câmara, né, com a votação
baixa em relação aos outros, né, já que foi o que teve um número menor. Como é que você se sentiu ali, o estranho no ninho? Pois é, eu cheguei na Câmara, realmente o estranho no ninho, aí que eu fui me ambientar com a Câmara em si e com os outros vereadores, né? Logo após a eleição, já se começa a discutir a eleição da mesa, que a posse dos vereadores acontece dia 1º de janeiro, né? E, desculpa, o seu partido acabou fazendo 2... Elegeu o Fred Costa e eu fui o segundo. Mas toda eleição isso é comum. Passada a eleição, os eleitos já começam a discutir a mesa que é eleita no dia da posse, né? Logo após a posse, dia 1º de janeiro, você tem a eleição da mesa. Então, eu comecei a participar de algumas reuniões de grupos de vereadores para começar a discutir a mesa ali, que eu fui me inteirando e tal. E aí a gente teve, na época, essa interação com a Câmara. Registro também que a Câmara faz um trabalho muito interessante, em especial para os novatos. Então, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela tem uma estrutura técnica muito, muito, muito competente. Então, logo após a eleição, já recebi um contato da estrutura da Câmara para que eu fosse lá, para que eu me inteirasse de alguns assuntos. Inclusive, eles ministram cursos para o vereador e para a sua equipe. Né? Cursos internos. Como funciona, isso, né? Como funciona o processo e até legislativo. Se localizar fisicamente, obviamente. Exatamente. Aí, então, eu comecei a participar desse movimento de conhecer a estrutura e tal. Veio a posse, a eleição da mesa, e aí eu fui para a Comissão de Legislação e Justiça, né? Pelo meu histórico pessoal, pela minha formação, né, como advogado, né, e sou advogado e atuo até hoje, né, e pretendo continuar, porque, como eu disse no início, eu não sou vereador, eu estou vereador. Mas eu era, em 2009, quando da posse, conselheiro estadual da OAB. Então, eu assumi também na Câmara enquanto conselheiro. Ainda estava na gestão como conselheiro. E aí, lógico, eu fui designado para a Comissão de Legislação e Justiça. Por uma divergência criada na comissão, onde 2 grupos começaram a discutir quem iria presidir a comissão, por uma providência, eu acabei sendo levado à presidência. E aí eu já cheguei assumindo a presidência da Comissão de Legislação e Justiça, que é a comissão mais importante da casa. E digo isso porque ela é a única que aprecia todos os projetos. O projeto só começa a tramitar se ele passar pela CLJ, e ele só termina a sua tramitação com a redação final, que é na CLJ, né? Então, assumindo essa responsabilidade por 2 anos, e aí fiquei esses 2 anos. Depois, né, fui... a cada 2 anos há uma nova eleição da mesa, uma requalificação de composição das comissões, e aí caminhei. E já caminhei para a reeleição em 2012. Sérgio, mas só voltando um pouco desse início, né? Porque não é fácil, né? E principalmente apesar dessa expectativa toda, né? De repente eu sou vereador, né? Porque tem cobrança de quem está mais próximo, né? Tem cobrança de quem você nunca viu na vida, tem cobrança de partido, né? E tem, obviamente, a cobrança pessoal, né? De trazer resultado. Sim. E uma andorinha sozinha não vai fazer verão. Né? E dentro de um sistema político, né? Você, por mais bem intencionado que seja, você não consegue fazer nada sozinho. E, obviamente, isso traz alguma frustração. Mas como é que foi lidar com isso naquele momento? Olha, eu me lembro que antes de tomar posse, eu fui uma missa, numa casa da Toca, inclusive, e o padre celebrante da época, que celebrou essa missa, ao final a gente foi tomar um café e foi conversar, e ele virou para mim e falou assim: meu irmão, você tem que ter uma consciência. Eu falei: qual? Eu falei: você vai andar no meio da lama, mas você não pode se sujar. Você tem que caminhar, você tem que andar, mas você não pode se sujar. A política é assim. Você vai encontrar interesses, né? Vai encontrar pessoas boas, vai encontrar pessoas más. Você tem que aprender, porque se você não jogar o jogo, você vai ser substituído. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você não pode cometer falta. E aí, essa foi a minha ideia, sabe? Eu entrei e aí, tendo assumido a CLJ, eu tive que fazer uma imersão na Câmara mesmo e aprender e me dedicar assim, muito,
no meu primeiro ano de mandato, eu me dediquei, assim, 24 horas do meu dia à Câmara Municipal, internamente falando. Não só tecnicamente, né, do funcionamento de comissão, da própria vereança, mas também de relacionamentos, né? Exatamente, exatamente. E ali eu fui aprendendo a me relacionar com todos e fui começando a perceber, né? É natural que na casa política cada um tenha um trabalho, uma bandeira, vamos dizer assim, né? Um público. Então eu fui começando a entender isso e aí acho que eu consegui conduzir bem, como eu acho que eu consigo conduzir bem ainda, já nesse terceiro mandato, as minhas relações, né, internas. Não tem dúvida que o reflexo foi a reeleição, né, e o trabalho que você continua fazendo. E, ao mesmo tempo, você continua mantendo sua atividade profissional. Sim, sim. Num primeiro momento, logo após a eleição, eu me afastei muito do escritório porque eu precisava me dedicar à Câmara. Sim. Com o tempo, eu fui aprendendo a equacionar essa agenda, né? A equilibrar. E aí, hoje, eu consigo trabalhar bem as duas coisas. Sérgio, sobre a atividade do vereador, né? Assim, vereador é aquele, praticamente o cidadão, né, na sua cidade, ele vai conhecer ou que se forma direta ou indireta, através de uma pessoa, no máximo duas, conhece um vereador. Então, ele é muito cobrado, né? Mas muita gente também dá pouco valor à atividade do vereador, né, por estar muito local e pouco valorizado. Né? Como é que você pode definir a atividade do parlamentar nesse sentido, assim, da importância dele para a cidade e da atividade em si? Olha, o vereador é o político mais próximo do cidadão. Grande maioria das situações estão dentro da competência do município. E aí é a atuação, né, da prefeitura e, logicamente, do vereador também. Então, efetivamente, a gente tem essa proximidade com o cidadão. Lógico que isso eleva o nível de cobrança, né? Você vê que, às vezes, um determinado assunto que traga alguma polêmica, quando esse debate se dá na Câmara, ela é muito mais criticada do que quando aquele mesmo debate se dá na Assembleia ou na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Isso é normal, isso em qualquer município é assim. Então, assim, você tem essa proximidade com as pessoas e você tem que saber lidar, porque é natural que as pessoas tenham, né, expectativas, né? É natural que as pessoas tenham interesses. E quando a gente fala interesse, a gente não está falando de nada negativo, porque existem interesses positivos, né? E normalmente, por essa proximidade, às vezes essas necessidades e esses interesses são muito pessoais, às vezes. Uma primeira missão que você tem, um primeiro cuidado que você tem que ter é separar o que é pessoal do que é coletivo, que eu digo comunitário. Assim, um problema na minha rua ou no meu bairro, né? Não, mas isso eu trato como um problema comunitário. O pessoal, eu vejo que é aquela questão quando o cara quer alguma coisa para si próprio, né? Então, é um pedido de alguma coisa para se beneficiar. Sim. Esse pedido é muito difícil da gente, né, atender, até porque você sempre fica, né? Tipo assim, eu não fui eleito para atender A, B ou C. Eu fui eleito para atender uma região, uma comunidade. Comum. Exatamente. Agora, o interesse coletivo também pode ser muito inteligente, muito interessante. Por exemplo, antes de vir para cá, a gente estava numa visita técnica lá no Bairro Castelo. Né? Eu sou morador da região e lá nós temos 3 áreas que são hoje áreas verdes, áreas, né, não ocupadas, não tem nada edificado, onde a prefeitura quer edificar. E aí, isso gerou na comunidade do entorno dessas 3 áreas, e aí em todo o bairro, um desconforto muito grande. Porque nós já temos vias muito saturadas, nós já temos um problema de mobilidade, né, com muito pouca opção de ônibus, então já temos ônibus lotados, ou seja, uma área muito adensada, você levar mais uma grande porque são empreendimentos imobiliários, são residências. Então, numa área já muito adensada, você levar mais empreendimentos para lá, né, adensar ainda mais, traz um complicador para todo o entorno. Paralelo a isso, você tem a necessidade de manutenção daquelas áreas, que são bolsões verdes em áreas muito adensadas, então eles acabam exercendo uma função social muito importante, que é aquele espaço onde as pessoas têm para levar uma criança, para acompanhar um idoso, né, para fazer uma caminhada, ou seja, para respirar. Exato. Fora dos seus apartamentos, das suas casas. Então tem esses dois viés. E é um interesse
daquela comunidade, e é um interesse coletivo, e é um interesse propositivo. Imagino que em grandes cidades como Belo Horizonte os problemas são muito parecidos, né? Qual que é hoje a maior demanda, a maior necessidade da cidade? Olha, algumas são extremamente importantes, mas se você me perguntar qual a demanda principal para toda a cidade, eu acho que uma carência muito grande de que nós temos na mobilidade urbana, né? Belo Horizonte é uma cidade atrasada quando você fala em metrô, né? O nosso metrô é uma vergonha, infelizmente, né? O que está aí, ele é necessário, ele exerce uma função importante. Não estou desmerecendo o que nós já temos, mas estou dizendo que nós temos muito pouco numa cidade do porte de Belo Horizonte. A própria questão do transporte coletivo por ônibus é muito deficitária. Nós temos ônibus sucateados, uma prestação de serviço de má qualidade, uma passagem cara, em especial se compararmos a qualidade, né, do serviço que nos é oferecido. Deficitária também na questão dos horários, do alcance da cidade, né, da capilaridade das linhas que a gente tem. Também é deficitário nesse aspecto. Então, nós precisamos repensar... E da qualidade das vias, qualidade no sentido assim de vias pouco planejadas para demanda. Exatamente. Você tem um problema interno dentro do ônibus, você tem um problema externo, que é as vias onde ele circula. Então, mobilidade é uma situação... Você elegeria o principal problema, a mobilidade? Não posso dizer que é o principal problema. Não como no sentido de trabalhar aquele... Isso, mas assim, no sentido assim, o mais difícil de se resolver e talvez aquele que é sempre deixado de lado. Eu digo, talvez não seja tão difícil, mas eu digo que o mais abrangente em alcance, porque ele está em qualquer canto da cidade. Mas nós temos... Oi. Não, o que eu não quis dizer prioridade, só refazendo um pouco, por exemplo, saúde é sempre uma prioridade. Sem dúvida. Emprego, moradia, então assim... Sem dúvida. Não criando juízo de valor, né, mas... eu digo no sentido assim, de questões que são muito emergentes, né, e que não foram resolvidas até hoje, sempre se ouve falar na mobilidade. Bom, a mobilidade eu quis citar na questão da sua abrangência a nível de município. Esse problema existe em todos os cantos. Saúde e educação são absurdamente importantes, mas em algumas áreas você percebe que essa questão está relativamente bem equacionada. Tem que ter atenção, sim, tem que melhorar o serviço. No caso da saúde, temos que investir em profissionais, sim, porque não basta sair abrindo posto de saúde e não colocar os profissionais para atender. A manutenção. Né? Eu tive, por exemplo, há pouco tempo, recebi no gabinete o pessoal do SINMED, Sindicato dos Médicos. Então, trouxeram uma demanda, por exemplo, da questão da psiquiatria nos CRAS, nos postos de atendimento da prefeitura, que é extremamente deficitária. Então, assim, tem necessidade, sim, educação. Então, agora, quando as pessoas... muita gente me associa até pelo local que eu resido a uma temática que eu entendo extremamente importante também e que entendo que não é bem tratada no município, que é a questão da Pampulha. Eu acho que nós temos ali um patrimônio cultural, histórico, sim, ambiental, embora muito maltratado, que assim, merece um pouco mais de cuidado ou muito mais cuidado e atenção e investimento. Nesse tema, a despoluição da lagoa, ela é possível? Ela é possível, ela não é... E não depende somente do município de Belo Horizonte. Pois é, o problema é que é o jogo de empurra. Qual é a situação da Lagoa da Pampulha para que a pessoa que não tem essa informação conheça? Nós temos uma bacia, a lagoa é uma ponta de toda uma bacia que está aí 75%, 80% da sua área em Contagem. E em áreas, às vezes, muito, muito carentes, muito vulneráveis. Onde você tem vulnerabilidade social, você tem menos saneamento, sim, você tem mais poluição dos cursos d'água, né? E é aquele curso d'água pequenininho que nasce lá em cima, no alto da bacia, né? Porque a gente fala no alto que é a bacia, né? A água escoa por gravidade, então a gente fala aquele curso d'água que está lá naquele ponto mais distante da bacia. Se ele é contaminado, aquela contaminação vai chegar à lagoa. E aí tem a Prefeitura de Belo Horizonte, que tem uma obrigação de zelo, de cuidado com a lagoa, inclusive, sim, porque isso faz parte das contrapartidas de manutenção da lagoa para a manutenção do título da Unesco, título de patrimônio. Então, você tem a Prefeitura que tem que cuidar da lagoa, você tem uma lagoa que é alimentada por cursos d'água
que 75%, 80% estão fora dos domínios do município, e você tem um órgão do Estado, que é a Copasa, que deveria coletar 100% do esgoto, mas que não dá conta de coletar e que não vem apresentando resultados satisfatórios. Então, nós defendemos uma tese de que é importante investir para cuidar só da lagoa. E, enquanto isso, a administração municipal espera que a Copasa faça a sua parte. Mas torna-se um jogo de empurra, inclusive da cidade de Belo Horizonte, porque ações, mesmo que sejam paliativas para minimizar a poluição, ela pode ser feita também. Você vai provocando um efeito... E aí o problema é que quando elas são feitas de formas que eu entendo ineficientes. Sim. Por exemplo, a questão da qualidade da água. A questão da qualidade da água vem sendo tratada com biorremediação. Nós estamos tratando a lagoa como se ela fosse uma piscina, só que ela continua recebendo esgoto. Então, você imagina a piscina da sua casa. Você vai tratar toda a água e joga água suja lá dentro? Não tem sentido. Sim. Seria muito mais inteligente investir o que nós já investimos ao longo do tempo, e talvez até menos, não custaria tão caro, porque nós gastamos algo em torno de 22 milhões por ano em remédio para a Lagoa da Pampulha. Isso aí vem desde 2014, 2015. Então, nós temos aí 8 anos, 9 anos, cada ano jogando 22 milhões na lagoa. Qual que é literalmente pelo ralo. Qual que é, né, né, e aí reforçando uma tese de muita gente do entorno que fala que a lagoa é só maquiagem, que só se faz na lagoa maquiagem. Bem, qual que é a tese que nós defendemos? É tratar a água nos córregos antes de chegar à lagoa. Você tem hoje uma gama de tecnologias de tratamento de água. Trate a água antes dela entrar. Se a água entrar limpa, você pode associar isso sim a um tratamento de biorremediação e vai chegar um ponto que você vai ter a lagoa limpa. Porque a água que entrar vai entrar sempre limpa. Isso não é difícil. Tem exemplos no mundo inteiro. Tem exemplos no Brasil. O Lago Paranoá, em Brasília, foi feito assim, um lago muito maior. Você tem que impedir a emissão de poluentes na lagoa. Uma outra questão importante também, que é a questão do assoreamento, né, que é o sedimento, a areia, a sujeira, o lixo que chega na lagoa. Para esse, infelizmente, você não tem como impedir que eles venham, porque ele é carreado numa obra, né, que muitas vezes não é bem pensada ou é irregular. Lá na ponta da bacia, aquilo cai no curso d'água, aquela areia, aquele sedimento vem até chegar na lagoa. Mas para isso tem solução também. E a solução não é difícil. Lógico que nós temos que trabalhar no sentido de impedir a emissão de minimizar ao máximo, até impedir a emissão desses agentes, né, da areia, do sedimento lá no córrego. Mas, enquanto isso acontece, você tem ali, e pro ouvinte, né, e para quem nos assiste localizar mais fácil, ali entre o Parque Ecológico e aquela parte da lagoa que tem após, para quem está indo, né, sentido centro-bairro, após a Toca da Raposa 1, você tem todo um trecho de lagoa ali que ele é margeado por um canal, que a gente chama de canal de sedimentação. Se nós fizermos a limpeza constante daquele canal de sedimentação, nós nunca vamos ter assoreamento. É um trecho totalmente assoreado, né? Que não era, obviamente. Exatamente. Só que a função do canal é essa mesmo. Ali entre o parque, né, o parque nós já temos ali, que é o Parque Ecológico, e, por exemplo, aquela área em frente ao zoológico que já está toda assoreada, que tem que ser desassoreada, inclusive, isso inclusive é um compromisso do município junto ao Ministério Público, junto à Justiça, essa obra vai ter que ser feita, e é o ideal, porque nós precisamos voltar com o espelho d'água ali. Hoje ali você já tem um canal de sedimentação. Se você promover a limpeza do canal de sedimentação, quando a chuva vem com força, você não tem como impedir a entrada do sedimento. Mas o sedimento vai se condicionar ali. Mas por que a gente assoreia a lagoa? Porque o canal que deveria receber, né, esse material, ele está saturado. Então o material vem com a água, com a força das chuvas, passa por todo o canal e alcança o corpo da lagoa. Sérgio, só um parêntese, você citou que esse trecho, né, há um compromisso da Prefeitura com o Ministério Público. Sim. Aí juntando os dois lados, né, sua atividade enquanto advogado e pessoa pública. Esse compromisso, se ele não for cumprido, né, quem que vai ser responsabilizado?
Olha, E adiantando em cima da sua resposta, essa responsabilidade ela não deveria ter uma implicação mais séria e maior para evitar que isso aconteça? olha, exatamente em função desses desencontros entre Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Prefeitura Municipal de Contagem e Copasa, é que houve o acionamento da Justiça Federal, né, uma ação na Justiça Federal para que pudesse cobrar de cada um desses entes a sua responsabilidade. Foi feito um acordo nesse processo, onde os municípios e a Copasa acordaram de intensificar a caça, né, o caça-esgoto, né, intensificar o saneamento em toda a área da bacia, em especial nas áreas mais vulneráveis. Mas sendo mais específico, isso não está acontecendo. Né, está a passos lentos, vamos dizer mas assim. não da maneira como deveria. Não como deveria, sim. Mas eu digo da responsabilização, né, do ente público. Né? Se não está de acordo, alguém deveria ser responsabilizado. Sim. Por que isso não acontece? Pois é, é uma boa pergunta. Não acontece porque, infelizmente, nós não temos uma sociedade muito mobilizada para cobrar isso, porque não basta, né? Eu faço a cobrança na Câmara, toda discussão que eu tenho, a gente, por exemplo, tem uma CPI tramitando na Câmara Municipal, né? que caminha na Câmara, uma comissão parlamentar de inquérito. Porque acaba, desculpa interromper, mas acaba também desvalorizando o trabalho do vereador. Porque uma das funções do vereador é exatamente essa fiscalização, né, do ente executivo. Né? Mas parece que não tem efeito nenhum e não existe essa responsabilização. As coisas vão acontecendo e a população fica descrente. E essa descrença realmente acontece. No caso específico da Lagoa, nós tivemos a primeira CPI, que caminhou aí até julho do ano passado. Essa CPI foi encerrada sem a aprovação de um relatório por uma manobra política, né? Porque o relator havia apresentado o relatório, e isso até o relatório dele é público, onde ele apontava inúmeros erros e supostas irregularidades, inclusive apontava responsáveis por essas irregularidades. Por uma manobra política, para que aquilo não chegasse a uma conclusão, a CPI não fosse fechada com uma conclusão pela aprovação do relatório do vereador Braulio Lara, é que houve uma manobra e a CPI foi encerrada sem parecer, sem nenhum relatório. Em função disso, foi aberta uma nova CPI, uma segunda CPI. Essa CPI foi sustada judicialmente, a Prefeitura conseguiu, em primeira instância, impedir a atuação dessa nova CPI. Essa decisão judicial de primeira instância foi revista em segunda instância, quando foi permitida a atuação dessa segunda CPI. Eu presido essa segunda CPI e nós agora estamos revisitando todo o trabalho que foi feito da primeira CPI, e a ideia é, dessa vez sim, aprovar um relatório onde nós vamos apontar eventuais responsáveis. Aí, lógico, cabe à estrutura do judiciário, né, fazer toda a apuração investigativa, inquérito policial e entender que eles têm responsabilidade e condenação. Tomara, e não só por esse caso específico, mas que isso possa refletir também, né, de voltar uma confiança, que ela existiu já, né, com a classe política. Né? Então, desde o vereador que está mais próximo até uma instância mais alta. Em especial na Lagoa da Pampulha, que você anda na Lagoa, muita gente fala, isso aí não tem solução não, isso aí é cemitério de dinheiro público. Exato. Aproveitando e voltando um pouco no assunto, eu queria falar da mobilidade urbana, né, do metrô. Né? O metrô serve é aquele espaço onde todo mundo joga, né, a culpa em um para o outro também, não é só o jogo de empurra, mas assim, fala-se em metrô, mas na verdade ele não é viável. Né? Você concorda que ele não é viável? Não, eu discordo. Eu acho que o metrô é viável, sim. Eu acho financeiramente e estruturalmente ele é viável? Eu acho que ele é possível de ser construído em si. Muita gente fala, porque Belo Horizonte tem muito morro, não dá. Não, dá sim. Nós temos outras cidades no mundo que têm uma geografia, né, semelhante a BH, ou às vezes até pior, que tem soluções. Mas a composição urbana já estratificada não impediria? Não, eu acho que o ganho
para a cidade é muito maior. Por exemplo, uma questão relativamente simples, né? Aquela alça que vai ligar da Gameleira ao Barreiro. Ela vai margeando o rio. Ali nem problema de terreno acidentado você não tem. Então, basta ter boa vontade. Lógico, vai ter que ter alguma desapropriação. É necessário? Mas isso é possível fazer. E a linha que foi pensada da Savassi à Pampulha, eu entendo que ela é possível e viável, sim. O que eu quis dizer é que alguns temas em algumas cidades ou determinados momentos históricos, né, são colocados sempre em pauta, né, de candidaturas ou para atacar ou para defender determinado político que está no poder, e o metrô de Belo Horizonte parece que se enquadra um pouco nisso. O metrô, às vezes, vira só uma propaganda para a campanha eleitoral. Isso é uma realidade. Nós já tivemos, por exemplo, candidato que saiu furando a Praça 7, fazendo sondagem e tal, pondo plaquinha lá e espalhou-se a notícia que o metrô estava chegando. Exato. E o tempo, né, mostrou que isso não era realidade. Nós já tivemos, por exemplo, promessa em Palanque de metrô que iria ligar não apenas até a Contagem, mas até Betim. E a coisa não evoluiu. Realmente, eu acho que falta vontade política. Não tem outra explicação para o metrô não sair em Belo Horizonte. Falta vontade política de ver o metrô acontecer. E, lógico, uma confluência de interesses aí. Nós precisamos romper as barreiras, né, das diferenças, né? Porque às vezes eu tenho um pensamento, você tem outro. Nós vamos romper isso quando o interesse for coletivo, for da cidade. E tem também aí que tem que ter uma anuência de entes públicos, né, na questão financeira, da viabilidade. E também que é aquela velha história, é uma obra que demorará anos, né, e provavelmente o atual prefeito, não estou falando dessa legislatura, mas o prefeito que iniciar, ele não vai inaugurar. Tem um ditado que fala que o mau político pensa na próxima eleição e o bom político pensa na próxima geração. Nós precisamos de políticos que pensem as próximas gerações. Sérgio, até a gente tem muitos assuntos da nossa cidade para poder debater, né? E a gente ia ficar aqui bastante tempo. Mas eu pegar um pouco o gancho disso que você falou, dessa atividade política, né? Queria saber, você contou a sua história de como começou e como você se sente hoje como político. O que você tem a dizer para a população de Belo Horizonte, né? Para quem está nos ouvindo, assistindo, né? Porque a gente já falou dessa descrença do político, né? O que você tem o seu recado em relação a isso? Eu sou talvez um sonhador. Eu sonho com uma sociedade melhor, eu sonho com as questões pontuais da cidade sendo bem pensadas, sendo bem resolvidas, né? Eu sonho com uma Lagoa da Pampulha limpa, eu sonho com um sistema de mobilidade urbana mais efetivo, eficaz. Isso não é impossível, nós temos exemplos vários, não só no Brasil como fora. Eu sonho com mais igualdade social, eu sonho com menos pessoas em situação de rua. Eu sou um sonhador, eu tenho que sonhar. E, lógico, aquilo que tiver ao meu alcance, que eu puder fazer a nível pessoal e profissional, né, enquanto político, enquanto advogado também, eu tenho que fazer, eu tenho que lutar, eu tenho que pensar, né, em que mundo que eu vou deixar. Né? Eu tenho 3 filhas, né? Não tenho netos ainda, mas provavelmente os terei. Que mundo que eu vou deixar para os meus netos? O que eu vou deixar para eles? Basta eu deixar um patrimônio? Basta eu deixar... O que adianta eu deixá-los com um patrimônio se eles não vão poder sair na rua? Né? Se eles não vão poder sair na rua, se eles não vão poder andar pela cidade. Então, eu acho que a gente precisa, sim, pensar à frente. E ser político é uma missão para você? Ser político é uma missão para mim. Eu acho que eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu me sinto feliz quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Nós vamos ter que marcar uma segunda conversa, né? Porque eu teria oportunidade aqui de falar para você coisas que eu fiz na minha caminhada política, onde eu consegui ajudar pessoas. Sim. Né? Vou citar rapidamente uma aqui, se a gente tiver tempo. Nós tivemos um problema na cidade de Belo Horizonte, que foi o problema das obras inacabadas. Algumas construtoras, infelizmente, venderam apartamentos, sonhos,
e não os entregaram, né? Vieram, né, a quebrar e isso virou um grande problema. Por quê? Porque quando a pessoa compra um apartamento na planta, ela compra uma ideia, ela não compra nada concreto. Um sonho. Um sonho, ela compra um sonho. Quando o incorporador, o construtor, ele vai edificar esse sonho e atender aos X apartamentos que ele vendeu, ele geralmente negocia com o proprietário do imóvel a compra daquele imóvel para ele, construtor, ou a permuta. A pessoa entra com o lote e recebe X unidades do apartamento. Né? É investimento. Só que quando ele quebra, já tendo recebido o dinheiro do sonho de vários compradores, isso vira um problemaço. Por quê? Porque você compra uma fração do terreno, mas aquela fração do terreno não é sua ainda. Ela só vai ser sua quando o apartamento existir. Então, as brigas são, né, enormes. E aí, isso vai tudo para a justiça. E a justiça, infelizmente, não é tão rápida quanto deveria. Qual que foi a situação que eu recebi no gabinete uma vez? Levada por um amigo que é advogado e atua nessa área, né, de direito imobiliário. Falou, ó, nós temos um problema muito sério que é o seguinte, a cada mudança na lei de uso e ocupação do solo, muitas vezes, várias regiões ficam mais restritivas. Então, o meu cliente comprou um apartamento, né, os meus clientes compraram um apartamento onde haveria ali um prédio com 10 andares. Aí, a consultora quebrou. Nós tivemos que entrar na justiça para conseguir uma ordem judicial do juiz entendendo que aquele lote, ele deixou de ser um lote da construtora e passou a ser um lote do condomínio de compradores, do grupo de compradores, para permitir que o grupo de compradores edifique, faça, né, execute a obra. Faça. Quando a gente chega na prefeitura para renovar o alvará, porque geralmente o alvará já é vencido, a prefeitura vê, opa, não pode mais não, aqui você não pode construir mais 10 andares, não. Aqui agora são só 5. Mudou a regra no meio do jogo. Mudou a regra, restringiu, pronto. Aí embola tudo, porque é um problema que você não consegue equacionar. A não ser que alguém venha e compre todas as unidades. E ninguém faz isso, porque é prejuízo financeiro. Sim. Você vai comprar unidade de 10 andares para construir só 5? Não tem sentido. E aí, qual que era a demanda? Extremamente simples. Olha, nesses casos, onde você tem já caracterizado, não é especulação imobiliária, é a realização do sonho de várias famílias. O que nós queremos é executar uma obra que nós compramos lá atrás, que estava legalizado, com alvará bonitinho. Mas nós precisamos renovar esse alvará nos mesmos moldes do primeiro. E aí nós apresentamos um projeto de lei na Câmara Municipal para permitir que nesses casos específicos, onde houvesse judicialização, inclusive, onde ficasse muito claro que é esse caso das famílias querendo edificar né, o apartamento que compraram na planta, que nesses casos a prefeitura renove o alvará nos termos, nos moldes iniciais. E aí nós tivemos a tramitação desse projeto em primeiro turno, houve uma movimentação grande das famílias, né, de compradores né, lesados, né, por obras inacabadas. Nós tivemos a aprovação em 2 turnos, era quórum qualificado. Depois nós tivemos o veto do prefeito. Essa turma se mobilizou, nós conseguimos derrubar o veto, né, a lei, né, o projeto se tornou lei. Ainda tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade da prefeitura que queria impedir essa renovação, mas essa ação judicial foi acompanhada, inclusive, por esses compradores, né, e seus advogados, e a prefeitura perdeu no Supremo. A lei foi considerada constitucional e vigiu. Então, nós tivemos, eu posso dizer o seguinte, olha, uma ação minha ajudou sem número de famílias que tinham um problemaço na mão e que conseguiram ter um imóvel para a sua casa própria. Não só imóvel, mas reconstruindo o sonho, né? Quer dizer, a implicação disso é muito, muito mais profunda do que se vê à primeira vista. Exatamente. E uma coisa que eu dizia e ainda digo sempre que é o seguinte, isso para o próprio município foi bom. Ele trocou uma obra inacabada para pôr uma obra ocupada até para o caixa. Sim, porque para arrecadação. Até para arrecadação municipal, isso foi interessante. E falta essa sensibilidade, de uma maneira, não estou falando de Belo Horizonte específica, né, mas do poder público em geral, né,
de olhar mais a questão do ser humano, né, dessa dignidade, desse cuidado com a população. E eu queria entrar nesse assunto para a gente ir caminhando para o final, né, você falou e foram valores que você tem com você, né, e coloca na sua atividade pública. Eu queria que você falasse para a gente encerrar sobre sua fé, sobre como que você executa seus valores cristãos no seu dia a dia. Lúcio, eu costumo dizer que você não pode separar, dividir uma pessoa, né? Eu não posso ser um Sérgio Fernando quando eu estou na igreja, exercitando a minha fé, a minha religiosidade, e ser outro Sérgio Fernando quando eu estou no meu escritório, cuidando da minha advocacia, ou quando eu estou na Câmara Municipal como vereador, né? No cargo de vereador. É o mesmo Sérgio Fernando, é a mesma pessoa. Então, os valores que eu trago, os meus valores pessoais, eles vão comigo onde eu vou. Então, e não é difícil você trabalhar isso, não é difícil você estar no meio, seja no meio profissional, na advocacia, seja no meio político, e continuar tendo os mesmos valores que você sempre teve. Então, eu realmente sou uma pessoa religiosa, eu tenho uma prática religiosa, uma prática de fé intensa, sou católico, praticante, né? Porque hoje em dia, você é católico? Eu sou não praticante. Não existe. Para mim, católico tem que ser praticante. Então, eu sou católico, sim, eu trabalho a minha fé e os valores que eu trago, eles me acompanham, seja dentro da igreja, seja no meu escritório, seja na Câmara Municipal e seja no bar, né? Porque eu, né, também gosto de me divertir, sou frequentador de bares, restaurantes, ali também eu tenho que defender os valores. Não adianta eu defender os valores que eu creio dentro da igreja e chegar no bar e falar alguma coisa ao contrário, ou silenciar, né? Muitas vezes, quando alguém vem e faz uma crítica, ou às vezes uma ofensa à minha fé ou aquilo que eu vivo, eu tenho que falar, opa, peraí, vem cá, vamos dialogar. Não se omitir. Não se omitir, porque a omissão também, né, deve ser evitada. Talvez tão pior quanto, né, você está na contramão. Mas é interessante isso que você falou, porque as pessoas às vezes não têm a noção, né, de que você praticando esses valores no ambiente de trabalho, de negócio, em casa, né, no clube, nas redes sociais, que você tem mais efetividade. Por exemplo, no negócio, você seguindo os valores, esses valores éticos cristãos, o seu negócio vai dar mais certo. Sua margem de erro diminui completamente. Né? Exatamente. Primeiro, esses exemplos são necessários. São necessários, são importantes. Primeiro que você vai se cercando de pessoas de valores também, né? E o bem vai concorrer para o bem sempre. Então, assim, isso traz, inclusive, um impacto positivo, né? No seu negócio, como você mesmo disse, né? Na sua atuação política. Na sua vida em família. Na sua vida, no geral. Sérgio, para encerrar, para aqueles que estão descrentes com a política, né? Estamos em ano de eleições municipais. Qual que é o seu recado? Olha, o meu recado é que você não desanime, que você acredite. Que você, primeiro, se envolva, que a política ela precisa de envolvimento das pessoas, precisa as pessoas saírem, né? Muitas vezes é difícil você sair do conforto da sua casa para se envolver com algum tema. Infelizmente, as pessoas só costumam se envolver quando elas veem alguma ameaça, isso é uma realidade, mas é importante que você acompanhe e é importante que você cobre também. Porque nós não podemos ter na nossa classe política pessoas descompromissadas com aquilo com aqueles que os levaram a ocupar esses espaços. Então, é importante. Eu vi uma pesquisa uma vez de uma pessoa saiu às ruas, né? Um instituto de pesquisa saiu às ruas perguntando em quem você votou nas últimas eleições. E um grande número de pessoas sequer se lembrava em quem tinha votado. Se você sequer se lembra em quem você votou, como você vai cobrar? Então, é importante, sim, o envolvimento das pessoas. É importante que a gente tenha essa consciência de que o que é público não é de ninguém. É meu também, é de todos nós. Né? Porque muitas vezes você trata o público como aquilo que não é de ninguém. Não, é o contrário. O que é público é de todos nós. Tem uma parcela minha ali. Então, eu tenho responsabilidades também. Então, se envolver é o que nós precisamos fazer. Sérgio, agradeço, né? E quero dizer que eu te chamei aqui não como vereador, não como político, mas como pessoa de bem. Né? Obrigado. Confio, conheço, né? E ponho a mão no fogo. Então, obrigado. Eu espero para o bem da cidade, né? Para o bem da classe política, como você falou, tem que se envolver, que
sua vida nessa carreira política seja longa e de muito sucesso. Obrigado. Obrigado e saudações alvinegras. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição para voltar. Nós temos muito assunto ainda. Bastante. E aí, estou à disposição. Fiquei feliz por poder estar aqui com você e te agradeço muito. Bacana. O Estante Podcast fica por aqui e aguardamos você no próximo episódio. Até a próxima.